Bom dia, bom dia. Olha eu aqui já fazendo o nosso cafezinho. Já pega o seu cafezinho aí para você tomar comigo. Mais um dia de live, mais uma manhã abençoada que o Senhor nos proporcionou. Vamos falar sobre empreendedorismo, como que a gente inicia um empreendimento, quais são os caminhos. Vamos conversar sobre isso. Terminar de passar o cafezinho e já vamos falar sobre isso. Todas as manhãs eu estou aqui às 8h30, doando o meu tempo para você e você doando o seu tempo aqui comigo. Por isso que é importante a gente já fazer um cafezinho para tomar junto, não é verdade? Bom dia, sejam bem-vindos. Se quiserem deixar perguntas, vamos interagir, porque através das perguntas é que nós adquirimos respostas, ok? Então, se você tiver alguma pergunta em relação a empreendedorismo, como eu faço para dar o primeiro passo, como eu faço para vencer o medo de empreender, deixa a sua pergunta aí embaixo. Compartilha também esse vídeo para pessoas que você acredita que tem um grande potencial para estar empreendendo, mas de alguma maneira não está fazendo isso devido ao medo, à insegurança, né? Continua ali fazendo a mesma coisa devido à insegurança, devido ao medo que impede essa pessoa de avançar. Então já pega, compartilha essa live para que essa pessoa venha ouvir também. Um dia eu também já tive medo, um dia eu também não quis empreender, mas quando a gente tem um chamado, quando a gente foi chamado para isso, não tem como correr. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com vocês. Terminando de passar o cafezinho, já pegar aqui minha xicrinha para eu poder tomar. Já deixei aqui. E bora lá. Bora lá que a gente vai conversar bastante hoje. Cafezinho não pode faltar, né, gente? Fala sério. Bora. Deixa eu limpar a garrafa. É isso aí, a gente chega, a gente já passa o café, a gente já deixa o cafezinho pronto, porque todo dia de manhã algum cliente também chega para tomar café comigo, né? Os clientes eles se sentem muito acolhidos, muito abraçados aqui, como vocês viram ontem, né? A Denise chegando, sentando para tomar um café. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre empreendedorismo, como começar, de que maneira começar. Eu vou contar um pouquinho como foi a minha experiência quando eu entrei para administrar a venda dos produtos da Granda aqui em Lins. Deixa eu só tomar meu cafezinho, já pegou o seu? Ai, que delícia, gente. E eu gosto do café sem açúcar agora. Já tomei muito com açúcar. Hoje eu estou procurando fazer uma alimentação regrada, uma alimentação mais saudável, sem forçar muita coisa, né? Então eu vou me adaptando a algumas coisas que eu acredito que amenize ali, né? O impacto da gordura também corporal. Bom, vamos lá? Bom dia, uma bela quinta-feira. Que Deus abençoe o seu dia, que seja extremamente abençoado. Em nome de Jesus, não somente o seu dia, quanto o meu dia. Nós temos 1000 motivos para agradecer todas as manhãs. A gente levanta quando a gente abre os olhos, independente da circunstância, independente dos problemas que venhamos enfrentar, eu percebo que, mesmo mediante as adversidades, ela contribui para o teu bem.
As adversidades, ela também vem para te amadurecer, para te deixar mais forte, para você ser um solucionador de problemas. Você pode perceber que você fica mais ágil, que você começa a resolver muitas questões depois que você já passou por circunstâncias bem doloridas, né? Então a gente fica mais sensível a resolver problemas do que a construir problemas, né? Gerar problemas. Então algumas coisas acontecem na nossa vida justamente para nos ajustar. Vamos falar sobre isso também. Queridos, queridas, né? Quando eu comecei a empreender com os produtos Granda, foi algo muito louco, sem planejamento, não foi algo que eu planejei. Inclusive, eu estava indo embora da cidade de Lins, eu tinha recebido um convite para ir morar em Goiânia e eu tinha aceitado, né? Embora para Goiânia, eu já tinha passado muitas dores aqui, né? E a gente tende, sempre quando a gente passa por algum problema, a gente tende a colocar a culpa na cidade, né? Nunca é nós, sempre é a cidade. E aí eu resolvi ir embora, eu conheci umas pessoas em Goiânia, né? Pastores, amigo meu, e eu decidi ir embora. Falei que eu ia embora de qualquer jeito, eu tinha a Eliá, a minha filha era pequena ainda, acho que não tinha feito nem um aninho, ou tinha um aninho, né? E eu pensava muito no bem-estar dela. Eu ficava muito preocupada com ela, né? Do futuro dela. E a gente é muito imediatista, a gente enxerga ali naquele momento. A gente não enxerga o que pode ocorrer depois, né? A gente fica angustiado com a situação no momento. E aí a gente vai começando a colocar a culpa em terceiros, coloca a culpa na cidade, eu vou mudar dessa cidade, aqui não tem lugar mais para mim, e eu vou tentar a vida em outro lugar. Sempre a gente tende a fazer isso, e eu também fiz isso, né? Eu queria ir embora a qualquer custo, pensando no bem-estar da minha família, mas você também começar do zero, em outro lugar, e sair por conta de desespero é muito complicado, né? E eu queria ir embora, de qualquer maneira eu queria ir embora. E aí, o que aconteceu? Uma amiga minha, ela é terapeuta capilar também, e aí ela tinha trazido, né? Ela tinha contratado um curso de iniciação à terapia capilar para a cidade de Lins. Só que o que acontece? Há 4, 5 anos atrás, ninguém falava sobre terapia capilar, ninguém conhecia sobre terapia capilar. Então era um assunto assim que as pessoas não dominavam, né? Então a gente falava sobre terapia capilar e ninguém conhecia, né? E ela tinha um prazo para poder conseguir colocar alguns alunos, porque tinha o custo do curso, cachê do professor e tudo mais. E, gente, ela não tinha conseguido fazer isso. E aí eu fui até o salão dela, o espaço de atendimento dela, e ela estava muito triste, sabe? Muito abalada. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito, mas muito mesmo. E aí, naquele momento, eu me vi assim, numa situação que eu falei, gente, eu posso ajudar ela, assim, da mesma maneira que ela me ajudou. Aí eu peguei e falei para ela, ó, vamos fazer o seguinte, coloca combustível no meu carro, porque eu não tenho como colocar combustível, e me dá a lista dos salões que eu vou vender esses convites, eu vou vender esse curso, e assim você vai conseguir pagar todos os custos deste curso. E aí ela pegou e fez. Gente, eu não entendia nada de cabelo. Eu falava para ela assim, só me explica como que fala, como que é, para eu poder entender um pouquinho, trazer para minha linguagem, porque era um universo que eu não conhecia. Então, o que eu poderia fazer? Entender um pouquinho,
trazer para a minha linguagem, porque a gente só consegue vender aquilo que a gente entende. Aquilo que a gente não entende, dificilmente a gente consegue vender. E aí foi o que aconteceu. Ela colocou combustível no meu carro, me explicou como funcionava o curso, e aí eu trouxe para minha linguagem para simplificar para o cabeleireiro, porque da mesma maneira que eu não sabia do que se tratava, quando eu chegava no salão, o cabeleireiro também não sabia, né? Então o que acontece? Eu tinha que passar para ele as informações de forma muito simplificada. E isso você precisa perceber também no seu negócio. É muito interessante a gente usar termos técnicos e tudo mais, mas se você não conseguir simplificar para a linguagem do seu cliente, é muito difícil ele fechar negócio com você. É muito difícil ele perceber que aquilo é interessante para ele, né? E foi assim que eu fiz. Comecei a bater de salão em salão. E o que eu mais fiz, que foi algo muito louco, e foi uma das experiências mais generosas, né? Uma das, né? Porque eu tive várias, né? Com Deus eu sempre tenho várias. Mas uma experiência muito louca é que quando eu entrava no carro, eu falava assim: Senhor, quem são as pessoas que vão comprar esse curso? Quem são elas? Me leva até elas. Porque assim, já estava cansativo você bater de porta em porta e as pessoas não entenderem do que se trata, acreditar que aquilo não era importante para elas, por mais que... Porque assim, no meu ponto de vista hoje, tá? Todo cabeleireiro tem que se tornar um terapeuta capilar. Quem não se tornar um terapeuta capilar hoje, que trabalha na área da beleza, né, na área capilar, vai ficar para trás. Por quê? Porque a gente trata, não é só embelezamento, a gente trata saúde. Antes de eu fazer embelezamento, eu tenho que ter cabelo na cabeça, né? E hoje, no cenário que nós estamos vivendo, pós-pandemia, eu tenho recebido diversos pacientes com queixa de queda capilar, né, após Covid, pessoas com dermatite seborreica, psorias, enfim, são várias patologias que acometem o couro cabeludo. E o que o cabeleireiro faz na maioria das vezes? Como ele não é um solucionador de problema em relação a isso, ele tende a encaminhar para um dermatologista. Quantos pacientes eu recebo aqui que passaram por dermatologistas e não conseguiram solucionar o caso deles? Por quê? É interessante um dermatologista? Sim, é interessante, desde que ele seja um tricologista. Porque um tricologista, ele estuda com mais profundidade esta área capilar, né? Um estudo mais aprofundado, então, é muito mais interessante. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Então é muito mais interessante. Então eu percebo que hoje, se o cabeleireiro não se tornar um terapeuta capilar, ele sim tende a perder muito espaço no mercado. Enfim, e aí eu comecei a bater de porta em porta, mas eu fiz essa oração a Deus. Eu perguntei para ele quem eram as pessoas que iriam fazer esse curso. Quem são elas? Mesmo sem ter experiência nenhuma, absolutamente nenhuma na área capilar. E, gente, é incrível como Deus me direcionou. Cada lugar que eu parava, eu percebia que era a mão de Deus ali. Porque a pessoa entendia o que eu estava falando, falava que queria fazer esse curso, que era interessante para ela. Por fim, eu consegui colocar, esse foi o primeiro curso que eu vendi. Eu consegui colocar 20 alunos. E aí a minha amiga conseguiu honrar o compromisso dela. Aí ela me chamou para trabalhar com ela e eu não queria de jeito nenhum, né? Porque eu queria ir embora. Os meus projetos eram ir embora da cidade. Por quê? Porque eu acreditava que não tinha mais nada para mim aqui.
que tudo estava muito difícil para mim, eu estava passando muita dificuldade. Lembrando que eu tive 2 empreendimentos, né? E eu fechei esses 2 empreendimentos e passei por uma situação muito complicada, principalmente com depressão, com síndrome do pânico, filha pequena. Então eu falei, não, eu quero ir embora daqui porque aqui eu sinto muita dor, eu tenho muita lembrança negativa. Mas tem uma coisa que eu percebo que Deus faz, é honrar a gente na terra da nossa vergonha. É nos honrar na terra que a gente sentiu dor. Por quê? A culpa nunca é da terra, né? Eu acredito muito que Deus quer tirar essa impressão, porque a terra é abençoada. E a gente tende a amaldiçoar aquilo que Deus nos deu de graça, né? E por graça. Mas isso, ao longo que a gente vai se relacionando com o Senhor, é que a gente vai percebendo o quanto Ele é generoso e o quanto Ele nos guarda, nos protege, nos ensina, né? E isso, a gente vai falar sobre isso também. Aqui em Provérbios já tem uma palavra preparada para o teu coração. E foi dessa maneira. Deus honrou, o curso foi uma bênção, aí ela me chamou para trabalhar com ela. E eu fiquei em dúvida se eu iria, se eu não iria, porque é minha amiga. E a gente trabalhar com amigo é muito complicado, né? Por quê? Porque já não é uma relação mais de amizade, sim de funcionário e patrão. Então, às vezes é melhor você não trabalhar com uma pessoa conhecida. Dificilmente eu contrato alguém hoje, tá? Com as experiências negativas que eu tive no passado. Dificilmente eu vou contratar uma pessoa conhecida para trabalhar comigo, né? Por quê? Porque senão não tem essa relação saudável entre funcionário e patrão. Embora eu não gosto de usar muito esse termo, eu acredito muito que nós somos parceiros, porque se eu cresço, você cresce, e é assim que funciona. Então eu gosto muito de colocar, quando a pessoa trabalha comigo, eu falo, trata isso daqui como se fosse seu. Porque se isso daqui prosperar, você vai prosperar, você vai crescer também. Então eu sempre deixo muito vasto isso, eu deixo muito frisado isso, né? Inclusive a minha ex-secretária, eu e a Cintia, chegava ao final da tarde, a gente sentava junto, conversava junto, comia junto, saía junto, sabe? Sempre tratei ela muito como parceira e eu percebi que ela nunca misturou isso, pelo contrário. Ela sempre exerceu a função dela, mas isso é da personalidade, né? Então a gente percebe quando a gente pode ter esse tipo de relacionamento, quando a gente percebe que a pessoa não vai misturar as coisas, né? O que é muito raro. Bom, eu também acredito que eu não misturei, né? Então eu comecei a trabalhar, ela me ofereceu um salário que na época, queridos, qualquer pessoa no meu lugar talvez não trabalharia, porque eu recebi muita crítica dentro de casa, né? Por conta do salário, mas para mim, no meu ponto de vista, para quem não tem nada, o que estava me sendo oferecido era muito, né? E eu estava naquela dúvida de ir embora para Goiânia ou não, e ela me ofereceu um salário de R$ 800 e ajuda de custo de combustível, né? Ela falou, eu que eu consigo pagar no momento, a gente está começando. Só que pela amizade ali, eu falei, bom, a minha filha está indo para a creche. Eu fazia batata recheada em casa, né? Então eu tive que me virar. Então eu pegava a encomenda de batata recheada, que complementava na renda, comprava a fralda da minha bebê, né? Comprava as medicações que ela precisava. Eu tive que dar um jeito, né? Eu nunca fui de ficar parada esperando as coisas acontecerem. Eu nunca fiquei à mercê de auxílio do governo, né? Até porque eu acho ridículo o valor que eles pagam, né? Eu lembro quando eu fui atrás, eu cheguei até ir atrás, se não me engano era do Bolsa Família até. Gente, era um valor de R$ 64. Não, minto, R$ 34. R$ 34. Eu virei e falei, o que eu faço com R$ 34? Não paga nenhum combustível para eu poder vir tirar esse auxílio. E eu nunca tirei. Eu me neguei. Eu lembro que eu saí de lá,
Não fiz o cadastro, orei a Deus, eu falei, Senhor, eu me nego a depender disso. Eu sou dependente do Senhor. Então, que o Senhor abra as portas para mim, que o Senhor me dê clareza, que o Senhor me ajude a sair desse lugar. Bom dia, Josi. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma manhã. Já pegou seu cafezinho? O meu já tá aqui, ó, já tá até terminando, ó. Já fiz o cafezinho logo cedo. Então, eu me neguei a ficar dependente do governo. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Falei, eu não aceito pegar a migalha que cai de cima da mesa. Me dê as estratégias, me ajuda. E aí, quando ela me ofereceu esse trabalho, eu lembrei dessa oração. Eu falei, bom, é melhor 800 do que 34, né? E fora que eu fazia as batatas recheadas, então eu levava a minha filha de manhã para a creche, deixada lá na creche, lá era período integral, então ela entrava às 7 horas da manhã, aí eu saía, ia fazer uma caminhada, né, para melhorar minha questão emocional, que louvado seja Deus, isso me ajudou muito, né, fazer meditações. Se você não faz, querido, faça meditações, encha a tua mente, o teu coração com coisas positivas, sabe? Pare um momento, respira e começa a alimentar a sua mente e o teu coração com positividade. Então eu fazia muita meditação guiada, né? E eu ia saindo daquele lugar de tristeza, de insegurança. Como eu disse, não foi fácil. Nunca é. Existe um processo. A questão é, você vai desistir no meio do caminho? Ou você vai perseverar e seguir em frente? Então eu tinha que pensar que já não era mais só por mim. Eu tenho uma filha. Então eu tinha que sair daquele lugar de depressão por ela também. Não somente por mim, mas por ela, porque ela depende de mim, né? E aí eu aceitei trabalhar, né, durante a semana. E à noite eu fazia batata recheada para poder complementar a renda, né? E aí eu fui muito criticada dentro de casa, meu marido falava muito pra mim, falava, nossa, com a inteligência que você tem, como que você aceita trabalhar por R$ 800? Eu virei e falei pra ele, eu posso te falar uma coisa? É um ramo diferente, é um ramo que eu nunca trabalhei, eu trabalharia até de graça. Até de graça eu trabalharia. Porque é algo que eu sei que eu vou aprender muita coisa. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? O que eu percebo? Não fale não para as oportunidades por conta da remuneração que você vai receber. Ainda que seja pouco, você tem que fazer aquela pergunta assim: o que eu vou aprender com isso? O que isso vai agregar na minha vida? Qual é a experiência que eu vou ter se eu entrar nesse negócio? Porque era essa pergunta que eu fazia. Eu falava assim, eu tenho certeza que eu vou aprender muito, é um ramo completamente diferente, mas que eu também sei que era muito promissor, muito lucrativo. Gente, a área da beleza é uma área que não para, é uma área que não vai quebrar nunca. Porque a gente não trabalha só vendendo beleza. A gente vende beleza, saúde e bem-estar. Quantas pessoas não deixam de fazer as unhas, o cabelo, a parte facial, corporal? É muita gente que não abre mão disso. Não só pela beleza, mas porque o momento dela acaba se tornando uma terapia para ela também. Então eu comecei a perceber isso, o quanto o ramo da beleza é lucrativa. Eu falei, eu tenho muito que aprender. Então eu aproveitei esse momento para aprender, né? Então todos os cursos que vinham para cá, eu fazia. Eu não tinha como estar sendo certificada, né? Porque eu teria que pagar o curso. E aí ficava muito pesado para eu pagar devido ao salário que eu recebia. Mas como eu participava, eu escutava, eu aprendia, eu via, eu era a pessoa que mais perguntava em todos os cursos, eu sugava o professor. Então, quer dizer, além do salário de R$ 800, eu aprendi muita coisa, muita coisa.
Então poderia ser pouco para alguns, mas para mim foi muito valoroso. Muito valoroso. Então foi o meu processo, porque aí eu comecei a me despertar para um novo negócio que eu não tinha noção que um dia eu estaria trabalhando. Mas foi uma decisão. Uma decisão. Eu falei sim, porque se eu olhasse para o salário, eu teria falado não. Por quê? Porque a gente fica pensando na nossa sobrevivência. A gente fica pensando naquilo que compensa pra gente, certo? Mas a gente não pensa nas portas que isso pode me abrir. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Não diga não para as oportunidades. Para quem não tem nada, o pouco que parece pouco é muito. Aprenda. Diga sim. Vai, experimenta. Só experimentando é que você vai descobrir o quanto isso vai ser valoroso para você. Porque se é o dinheiro que te move, é o dinheiro que vai te parar também. Pelo que você é movido? O que te move? Né? É um salário só para sobreviver, pagar conta? Se é a conta que te move, é ela que vai te parar também. Você não é governado pelas contas que você tem para pagar. E isso não é filosofia, gente. Isso é uma verdade. É uma verdade estabelecida. Você não nasceu para pagar conta. Nós falamos sobre isso. Ontem, na primeira live, nós falamos sobre isso. Que você não é movido por pagar conta. Porque se você entra nessa frequência de pagar conta, apenas pagar conta, não estou falando para você ser negligente, tá? E nem pagar conta. Não é isso. Isso faz parte, né? Para que a economia continue circulando de uma forma saudável, isso faz parte da nossa sobrevivência. Só que faz parte, não é o motivo da nossa sobrevivência. Então, você trabalhar não pode ser um motivo pagar conta. Precisa ter um propósito, por isso que as nossas lives de manhã é para você despertar para o propósito do empreendimento. E o propósito não é você abrir um negócio e começar a ficar desesperado atrás de cliente porque você tem que pagar aluguel, água, luz, funcionário. Esse não pode ser o propósito. Se você começar um empreendimento pensando nisso, você já está errado, porque aí você se torna escravo do empreendimento. Você se torna escravo, você não se torna nem funcionário. É escravo, porque aí você tem que colocar ele para rodar só para pagar os outros. E o propósito do seu negócio? Qual que é o propósito? Qual que é a motivação? É só você ter dinheiro para pagar a conta? Você acha mesmo que se você pensar dessa maneira, o seu negócio vai prosperar? Se esse for o propósito, não é propósito, gente. Então, é entender qual é o propósito do seu negócio. Primeiro de tudo, tá, eu quero empreender. Igual eu fiz uma enquete, e na enquete eu compartilhei lá no Store, que a maioria quer empreender, mas tem medo. Medo do quê? Essa é a pergunta. Do que eu tenho medo? Se eu confio que eu tenho um propósito e que esse propósito vai agradar aos olhos de Deus, vai ser bom para a humanidade, por que não? O não eu já tenho. Eu só preciso arriscar. O máximo que vai acontecer é eu voltar a fazer o que eu fazia antes. É o máximo que vai te acontecer. Entendeu? É você voltar ao que você fazia antes. Percebe isso? Consegue perceber? Então são essas perguntas que você precisa fazer. E é essa pergunta que eu fazia para mim. Não, eu vou trabalhar, eu vou aprender o máximo que eu puder aprender. E eu tenho certeza que se Deus colocou no meu caminho, algum propósito tem. E eu conheci pessoas assim incríveis. Eu tive experiências maravilhosas durante um ano. Aprendi pra caramba. Eu percebi que cabelo, gente, é muito mais complexo
do que a gente pensa, porque quando a gente chega no salão, senta na cadeira, é como se a gente se entregasse para o cabeleireiro, não importa o que ele vai fazer, a gente confia 100%, a gente confia totalmente a nossa autoestima a ele, e para isso ele precisa ter muito conhecimento, não é pouco não, é muito conhecimento, e eu percebi o quanto é complexo trabalhar com cabelo, não é um passo a passo, requer muito estudo, e quem não estuda tende a errar muito, muito. E todo investimento em estudo não é barato. Às vezes a gente chega no salão, quer fazer um tratamento ou algo do tipo. Eu tô falando de salão porque hoje é meu universo, tá? Mas vocês levam para o universo de vocês. E acha tudo muito caro. Igual ontem eu escutei de uma cliente que ela tinha vindo aqui, uma paciente, e ela tá com eflúvio telógeno crônico. E ela usa aplique ainda. Eflúvio telógeno é uma queda acentuada, tá? É uma queda bem acentuada, bem considerativa, assim. Bem considerada. Acho que nem existe essa palavra considerativa. Abafa. E aí ontem ela me mandou mensagem, eu vou até depois compartilhar a mensagem dela. Ela falou, nossa, os produtos são carinhos, né? Mas são bons. Você acredita que meu cabelo parou de cair? Aí eu respondi assim para ela, claro que eu acredito, eu trabalho com isso há 5 anos. Mas caro é ficar sem cabelo. Isso para mim é caro, né? Então a gente falar que um produto é caro é falar assim, eu não mereço isso. Eu dou mais valor no dinheiro do que em mim, né? Então, peraí, se eu comprei o produto e resolveu o meu problema, então ele não é caro, ele me saiu muito barato. Melhor do que eu ficar testando vários outros produtos para poder chegar em um resultado, né? Então, caro, ó, anota aí, tá? Anote aí. Caro é aquilo que não te traz resultado. Isto é caro, porque você investiu nem que for 10 reais, mas não te trouxe resultado, isso é caro, porque você rasgou dinheiro. Agora, se você aplica um investimento e isso te traz resultado, então isso é barato demais. Beleza? Anotou aí? É isso. É sobre isso que eu estou falando, tá? Então, para mim também ganhar R$800 foi um investimento. Não era pouco, porque eu estava conhecendo uma atividade nova. Eu fiz recentemente um curso de auxiliar de cabeleireiro aqui, e a primeira coisa que eu ensinei para as meninas aqui vai nem que for de graça. Vai adquirir experiência, porque vocês não têm noção o quão caro é você investir em curso. Vocês trabalhando no salão, vocês vão perceber o quanto é. O quanto vocês têm que colocar a mãozinha no bolso e adquirir conhecimento. Então, se vocês tiverem a oportunidade de estagiar num salão, nem que for de graça, você vai. Eu já encaminhei 2 ali que acabaram efetivando, né? Porque a gente faz isso, a gente promove curso e depois a gente encaminha para estágio também. A gente pega as alunas que mais se destacaram, que mais tem aquele perfil que eu conheço, o meu cliente cabeleireiro, né? Então, eu vou já indicando e dificilmente eu erro. Tanto que as que eu mandei efetivaram, os cabeleireiros ficaram com elas, né? Então, deu tudo certo. Mas o que eu tinha falado de imediato, vai nem que for de graça. E elas foram assim, pensando que não iam ser remuneradas, né? E isso foi muito bacana, porque elas foram surpreendidas, né? Elas viram que elas foram remuneradas e que, né, deu tudo certo, elas estão aprendendo. Inclusive tem uma que acabou de fazer um investimento novamente num curso de design de sobrancelha. Por quê? O que eu ensinei, não fique só nisso, não fique só como auxiliar, adquira conhecimento, né? Aí ela fez o curso de design de sobrancelha, já está fazendo, então quer dizer, de auxiliar, ela já está se tornando profissional, já está agregando no salão,
tá ganhando dinheirinho a mais. Aí ontem eu postei sobre o bronzeamento natural, que é um outro curso, que é o primeiro da região aqui da cidade de Lins que vai ter. É o primeiro, a gente vai trazer uma profissional super famosa no meio, né? Ela é palestrante há muitos anos, muito conhecida, tem mais de 35 mil seguidores no Instagram, é blogueira, enfim, mas ela é bem famosa, a Gil Oliveira. Então nós vamos trazer ela agora no mês de outubro para o primeiro curso de bronzeamento natural. E ela foi uma das primeiras que a hora que eu postei, ela já me perguntou sobre o curso, ainda ela falou, estou viciada em certificado. Mas por quê? Porque ela entendeu a importância. Ela entendeu que para ela colher, ela precisa plantar. Porque senão você não tem um diferencial para fazer aquilo que o outro não está fazendo, né? Aí eu fico mais preocupada com o dinheiro, mas e se faltar? Porque a gente, quando vibra na escassez, a gente tende a reter o dinheiro com medo de faltar. E a gente não investe e continua tendo os mesmos resultados. Anota aí. É impossível ter novos resultados praticando as mesmas atitudes. Anotou? Pois é. É impossível você ter novos resultados tendo as mesmas atitudes. Então, eu preciso, para ter novos resultados, plantar novas coisas, praticar novas coisas. E assim, consequentemente, eu terei novos resultados. Eu terei novas experiências, eu vou experimentar novas coisas, compreende? Então é necessário investir, tá? E foi exatamente o que eu fiz. Eu trabalhei um ano, quase um ano, nem deu um ano, né? Eu trabalhei de março até dezembro, ganhando esse salário, dando o meu melhor. Eu tratava o negócio como se fosse meu. Teve umas doideiras que eu fiz aí, que depois eu conto para vocês o que eu fiz, né? Gradativamente eu vou contando aí. E aí, quando chegou em dezembro, essa minha amiga falou que ela não queria dar continuidade no projeto. Ela falou para mim, olha, Ju, eu quero entregar a distribuição. Eu não estou tendo lucro, o lucro que eu estou tendo, eu estou pagando o seu salário, não é muita coisa, mas eu percebo que o lucro que eu tenho, eu estou te pagando, né? E é muita responsabilidade, enfim. Eu virei e falei, olha, até aqui, o Senhor que me sustentou. Então faça o que é melhor para você, porque eu tenho certeza que outras possibilidades Deus vai abrir para mim. E fiquei muito tranquila em relação a isso, não fiquei chateada de forma nenhuma. O que eu percebi é que ali poderia estar encerrando um ciclo. Mas para minha surpresa, e aí eu vou continuar isso amanhã, vou contar para vocês amanhã. Para minha surpresa, ela virou e falou assim para mim, olha, eu vou entregar a distribuição, mas eu quero entregar para você. Eu vou conversar com eles e vou indicar você para que você toque o negócio daqui para frente. Eu falei, oi? Como que eu vou tocar um negócio, filha, ganhando um salário de R$ 800? Como que eu vou empreender sabendo que eu tenho que pagar todos os boletos, né? Estou com o nome negativado. Como que eu vou fazer isso? E aí, quando você só olha para o problema, você não consegue enxergar a solução. Você só consegue ver problema, só os contras. E aí você não consegue enxergar a solução de jeito nenhum. E esse assunto eu vou deixar para amanhã. Porque aí você vai entender como eu comecei a empreender mesmo ganhando um salário de R$ 800. É isso mesmo. Por isso que eu falei na live de ontem que Deus não usa o que você não tem. Ele sempre vai usar o que você tem, o que você tem disponível. Perdão. Percebe? É só fazer as perguntas corretas
que você vai ter as melhores respostas. Perdão, queridos. É que hoje eu não tomei um café descafeinado, então é isso que acontece. Começa a dar aquela queimaçãozinha. E eu quero ler para vocês Provérbios, para você guardar essa palavra no teu coração, deixar isso queimar dentro de você, permitir com que Deus seja o seu conselheiro, ok? Diz assim em Provérbios, capítulo 3, no verso 6. Vamos colocar aqui a partir do verso 6, ok? Diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. Espera lá, vamos ver aqui um pouquinho mais acima. Aqui no verso 5, tá? Vamos começar a partir do verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, por mais conhecimento que você acredita que tenha, porque a gente nunca tem, tá? Sempre você vai descobrir que você pode aprender mais, que você pode ir mais além. Então aqui fala, não estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confia no seu próprio entendimento, porque isso vai te emburrecer. Isso impede você de aprender mais. Então, qual que é a pegada no negócio, tá? Vou usar esse termo. É você confiar em Deus de todo o teu coração. Porque quando você faz isso, Ele consegue colocar circunstâncias e permitir com que você aprenda mais. Coloca pessoas, você vai criando aquele network. Você tem que ter um coração ensinável, um coração humilde, para poder aprender com o outro, independente de qualquer situação. A gente sempre tem algo a aprender com o outro, seja positivo ou seja negativo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu não tenho como vir aqui fazer uma live se eu não reconhecer que tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi direcionado por Deus. A escolha foi minha, eu que falei sim, mas eu perguntava a Ele. Eu permiti que Ele entrasse na minha vida e me direcionasse, pois Ele é a lâmpada dos meus pés. Ele que iluminou meu caminho, o meu pensamento de tudo o que eu deveria fazer. Não tem como eu não reconhecer Deus na minha vida, é impossível. Porque se eu fosse depender somente do meu conhecimento, eu estava lascada, eu não estava onde eu estou hoje. E ainda onde eu vou chegar, porque eu vou muito além. Eu tenho certeza que eu vou chegar muito longe. Porque é essa a promessa que Ele tem para mim e eu confio nele. Então não tem como eu não reconhecer Ele, não exaltar Ele, não falar dele. Aqui eu não estou falando de religião, mas existe um ser muito maior do que eu e você. E isso é impossível de você não reconhecer. Porque a gente vive nessa terra, no máximo em 70, 80 anos. E aí depois, Ele existe desde o início. Antes do início, Ele é o começo e Ele é o fim. A gente chegou nesse planeta agora. Não tem como a gente não reconhecer a existência de Deus. Amém? Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta do mal. A gente tem muita essa questão de achar que é autossuficiente. Eu faço, eu aconteço. A gente acha que a gente, é autossuficiente, que a gente fala, eu não preciso de ninguém. Quem nunca falou isso? Eu não preciso de ninguém, eu sei me virar sozinho. Gente, isso não é verdade. A gente vive em comunidade, a gente não vive sozinho, ninguém caminha sozinho, ninguém chega muito longe sozinho. Então, toda vez que você se achar autossuficiente, sabe aos teus olhos, você tende a cair com mais rapidez, porque a nossa sabedoria é limitada. É limitada segundo a nossa crença, ou seja, a nossa sabedoria segundo aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivi,
é muito limitada, é um drive instalado. A nossa mente é como se fosse um computador. Então eu vivo de acordo com aquilo que eu aprendi, aquilo que foi instalado na minha mente. Por isso que não tem como você se achar sábio aos teus olhos. Antes disso, teme o Senhor, que Ele vai endireitar o teu caminho, que é assim que Ele tem feito na minha vida. Porque quando eu olho para Ele, eu temo a Ele, eu percebo que Ele vai endireitando o meu caminho e eu vou aprendendo mais com Ele. Porque Ele vai colocando outras pessoas para que eu me conecte e aprenda mais com elas. Percebe? Isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Glória a Deus por isso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Quando a gente fala honra ao Senhor, a gente precisa perceber qual é a forma de eu honrar o Senhor com os meus ganhos. Então são perguntas que você precisa fazer. Senhor, como que eu honro o Senhor com os meus ganhos? Porque na verdade os meus ganhos são os seus. O Senhor que abriu as portas para mim. Todos os dias eu faço essa pergunta. Para que o meu coração não fique preso a coisas, aos bens. Para que eu tenha essa liberdade de ter e não ter. Porque eu já experienciei as duas coisas. Então, às vezes você pode falar assim, Juliana, quando fala isso, eu escuto isso na igreja. Honra o Senhor com os teus bens. Faça perguntas. Qual é a maneira que você tem de honrar o Senhor com os teus bens? Que aqui fala, e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Pergunta a Deus, qual é a maneira que você tem de honrar Ele? Com os teus ganhos, com os teus bens? Hoje eu estou honrando Ele, eu estou falando em nome dEle. Eu estou falando dele, de tudo aquilo que ele fez, mas eu também preciso honrar financeiramente. Por quê? Porque se hoje eu estou na posição que eu estou, é porque ele tem proporcionado, ele que tem me dirigido. Não que ele me cobre, em nenhum momento ele está cobrando aqui, tá? Em nenhum momento isso está sendo cobrado. Isso é um conselho, princípio de honra. E é um conselho que, de fato, vai ser benéfico para você, porque olha só. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, Salomão ele está falando de algo que ele viveu, que ele experienciou, porque ele honrava o Senhor com os ganhos dele e ele percebia que quanto mais ele honrava, mais fartura ele tinha. Lembra a lei da semeadura? Então você pega uma semente, planta na terra, o que nasce? Os seus ganhos, a sua parte financeira é uma semente. Aonde que você vai honrar a Deus? Aonde que você vai investir e que isso vai gerar mais frutos? E consequentemente, você terá mais fartura. Por que você terá mais fartura? Porque você está plantando em alguma coisa. E isso volta só para você. É um retorno seu. Então a gente precisa perceber o que é honrar a Deus com o seu ganho. Aonde que eu vou aplicar essa honra? Faça perguntas, pergunta a Deus que Ele vai direcionar o teu coração. Não faça aquilo que você acha. E tenha o coração leve para fazer isso, porque a única beneficiada é você. Amém? Essa era a palavra de hoje que eu queria deixar no teu coração e no meu coração. Eu vou meditar mais nela, porque eu também tenho feito perguntas em relação a isso. Eu tenho pedido muito para Deus me direcionar em relação à generosidade, em relação a ofertar, em relação a passar a primeira parte de todos os meus ganhos e honrar Ele com os meus bens. Amém? Então eu preciso perceber de qual maneira, como é honrar, é dar, é o quê? O que eu preciso fazer? O que é honrar? Amém, Josi? Deus abençoe sua vida, abençoe a sua manhã, abençoe a tua família, viu?
Em nome de Jesus Cristo, gratidão por ter ficado até agora. Receba essa palavra de prosperidade na tua vida e que você permita com que você prospere. Prospere empreendendo, prospere saindo da zona, não digo de conforto, mas aquela zona de medo que impede você de avançar. Amém? Para que você venha aí desfrutar dos seus próprios conhecimentos, daquilo que você pode proporcionar para o outro. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã às 8h30 eu estou de volta aqui no Instagram do Setac Lins. Convide, manda esse aviãozinho, compartilhe essa live para que outras pessoas também sejam abençoadas, assim como nós também estamos sendo. Amém? Um beijo no teu coração e até amanhã.